Diga lá, Major, trazendo para vocês a review da maracujá, da linha Drops aí da Zomo e do 7 Small. Você que me perguntou o que achava desse roche, você quis saber se essa essência me trazia uma nostalgia aí do maracujá da Zomo, vem comigo que eu vou falar tudo para vocês nessa review. Muito prazer, Renato Gomes, destaque no meio de muitos nomes, conteúdo nos microfones, original sem ser mais um clone, viajando o mundo com minha família, representando Brasília, na guilha cultura fazendo fumaça, o olho até brilha. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada, Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada, Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diz aí, Major. Diga lá, Major, diz qual é o melhor do mundo do nada. Diga lá, Major, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, caso você queira, clique no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho para sempre estar recebendo notificação quando sair vídeo novo para vocês aqui no canal. Fechou? E se você quer saber mais da minha vida pessoal, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, já segue aqui ó, no arroba Diga lá Major, que lá tô sempre mostrando meu dia a dia, tirando dúvidas, viajando, trazendo várias e várias novidades do nosso meio do arguilho, tanto com carvão, essência, alumínio, rocha, tudo que vocês imaginarem do Brasil e de todo mundo. Ajudo vocês a montar o setup, tirar dúvidas e sempre estamos lá para tentar fortalecer um pouco mais o nosso querido mercado. Então, bora para a review. Eu vou dividir essa review, Major, em duas partes que vão se integralizar. Um pouco eu falo do Small aí da 7 e um pouco eu falo do maracujá. Porque vocês vão entender durante a sessão e durante esse vídeo que os dois têm muita novidade para contar e você vai se surpreender com ambos. Então vamos lá. Vou falar primeiro aqui da questão do maracujá. Eu fumei alguns sabores da linha Drops, já trouxe para vocês aqui até a questão da cereja, se eu não me engano. E aqui, quando eu falei de nostalgia, vocês vão entender. Quem é das antigas igual eu, quem já tem alguns anos que fuma, que conhece a Zomo, cara, a Zomo teve um dos melhores maracujás do mercado, sendo, na minha opinião, o único maracujá que batia de frente com o maracujá da Nai. Ah, como assim, Major? Lembra aquela linha que saiu, que era dos famosos, que a gente teve Dani Russo, teve Kevinho e tivemos a WM? A WM era um maracujá que era tipo um sorvetinho de maracujá, inclusive tem um review no canal, eu gravei na época e de cara o cheiro dela, meu amigo, tá me lembrando 2000 e alguma coisa, porque ela tem um cheiro de um maracujá mais docinho e ele me lembra aquele maracujá de como se fosse um din-din de maracujá, sabe aquele din-din com leite? Ele tem um cheiro mais adocicado, ele lembra essa questão da fruta, mas mais voltado como se fosse um din-din mesmo. E cara, como eu tô lembrando os milhares de caixinhas que eu fumei aí, as milhares de caixinhas que eu fumei da WM e o cheiro. Minha mulher no outro quarto, cara, no outro estúdio, conseguiu sentir o cheiro, né amor? Ela gritou no fundo aí. Conseguiu sentir o cheiro dessa maravilha e, cara, primeiro ponto, de cara, assim que você abrir a caixinha, ela já vai completar totalmente o ambiente. Quem tiver em outro quarto vai sentir e é um cheiro muito, muito gostoso. Conseguiu me trazer aí excelentes lembranças do que eu já vivi, mas no sabor ele vem com surpresas. Que tipo de surpresas, Major? Quando eu montei ele aqui no Small, vocês viram aí no How to Pack, o Small ele tem 7 centímetros de uma ponta a outra e tem 1 centímetro de profundidade.
Ele é um roche que eu consegui montar, como vocês viram aí. Eu fiz ele um pouco abaixo da altura do pino central, já que ele é um roche que tem uma profundidade um pouco maior, e porque já traz o primeiro ponto aí dessa questão da Zomo, que é uma essência que está muito, muito resistente. É um tabaco, como vocês viram, ele faz parte aí, como já está até aqui na caixinha, ó, Strong Drops, dessa linha que traz essa potência do Strong com essa pegada do Drops. E cara, eu consegui fazer ela abaixo do pino central. Tô usando 3 peças de carvão, como vocês estão vendo aqui. Então, Major, o Small dá para usar 3 carvões? Dá para usar 3 carvões. Você controlando bem, você vai passar aí de 1 hora e pouco de sessão. Por quê? O tabaco da Zomo é um tabaco alemão que tem muita, muita força. Como assim, Major? Força? Só potência de sabor? Não, também força na resistência ao calor. Então você usando 3 peças, você vai ter um volume de fumaça muito, muito bom. E esse sabor muito, muito presente, ó. Cara, que delícia. Então aqui nós temos uma cuba um pouco menor do que a cuba do nosso Seven tradicional. Porém, nós temos aí a questão de 1 centímetro de profundidade, que parece pouco, mas quando você coloca, se você pegar e colocar um alumínio, você vai ver que você vai ter uma boa distância entre o seu alumínio esticado e a essência. Então, o primeiro ponto que me fez escolher esse mix dos dois é a alta resistência que a essência da Zomo tem, também com essa profundidade um pouco maior aí do Seven Small, que eu particularmente adoro, gosto demais, demais da conta. E isso me reflete também no sabor que eu vou falar para vocês agora. Quando eu expliquei para vocês que o cheiro da essência me arremetia muito, me lembrava muito a questão da WM, que era aquele din-din de maracujá, no sabor, a questão mais doce, a parte mais adocicada, ela já não é tão forte assim. Ah, Major, como assim? Ela é uma essência cítrica. O maracujá, de fato, ele é cítrico. E aqui a gente tem essa potência do maracujá. Quando você puxa, você tem essa refrescância da questão do Strong, mas ao mesmo tempo você tem uma acidez do maracujá que é muito boa. E o adocicado, eu boto aí que ele é bem pouquinho ali, sendo mais ou menos uns 10% no máximo. A gente tem um azedo muito presente. Cara, um maracujá simplesmente sensacional, e ele me arremete muito a um suco de maracujá. Sabe quando você pega um suco da própria polpa e ele tá com aquele azedinho gostoso, com aquela questão de você puxar e você sentir aquele amargorzinho assim do maracujá? Cara, esplêndido. Eu achei que pelo cheiro ser um pouco mais doce, eu ia ter uma essência que fosse um maracujá mais doce. E aqui a gente tem um maracujá com a presença de azedo muito boa, exatamente como a gente tem um mentolado também bem forte, sendo uma ótima essência para você que gosta de comprar mix prontos. Eu já coloco que a quantidade da questão do mentolado aqui já é muito, muito boa. Não indicaria você colocar menta, a não ser que você queira ficar muito, muito mais gelado botando um Strong Mint, por exemplo, mas você até consegue colocar uns 30%, mas eu não indico porque para mim ela tá muito linear. Como assim? A questão da presença do maracujá e do mentolado já estão muito bem casados. Ele já vem um mix pronto para você, tanto do maracujá quanto da menta, que ele tá redondo, você não tem que mudar nada. Tendo essa questão desse azedo do maracujá forte, mas ao mesmo tempo do gosto do maracujá também bem forte. Então você tem literalmente aquele sabor de como se fosse um suco com bastante gelo. E cara, que coisa absurda. Ele tem um geladinho ali gostoso que parece que chama a atenção para essa questão do maracujá, e eu vou explicar do porquê que eu escolhi o Seven. Quando eu montei para vocês, eu expliquei dessa questão da profundidade e do tamanho. Eu uso 3 ou 2 peças, vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Ó. Vou tirar uma pecinha de carvão para colocar com 2. Um ponto muito importante, quem já fuma ou está começando agora sabe que a Zomo tem uma resistência ao tabaco muito forte. Ah, como assim? O tabaco alemão, cara, com os flavorizantes também vindo da Europa, eles têm uma potência muito forte, uma resistência muito forte ao calor. E o volume de fumaça é muito presente. Temos aqui 4 centímetros de uma ponta à outra e temos 2,5 centímetros aqui no espaço de encaixe da sua borracha. Como vocês viram no How to Pack, nós temos aqui uma espécie de degradezinho, que é onde a sua borracha vai conseguir ter mais aderência na hora que você encaixar no pino central. E eu escolhi esse roche por ter uma questão
de boa condução de calor. Porque como temos uma essência muito resistente, com 2 ou 3 peças, você vai ter sessões aí de pelo menos 1h10, 1h20. Ah, Major, mas eu tenho que controlar bem o calor? Tem, cara. Para você ter uma essência muito boa, do começo ao final, de você ter aquele sabor acentuado, de você ter esse mentolado forte, de você ter essa acidez do maracujá forte, é de extrema importância que você controle o carvão. E a Zoma é muito fácil, e o Small também é muito fácil de você controlar. Você deixando 2 a 3 peças e você fazendo a rotação a cada 5 minutos, como assim, Major? Tá aqui, ó. Rotacionei e deixei aqui 5 a 10 minutinhos assim, você não vai ter o menor problema. E essa questão desse degradê, dessa ranhura, de travar muito bem, independente de qual arguile você estiver usando, você não vai ter o menor problema. Estamos usando o Burn hoje aqui, que cara, de fluxo excepcional, e você não vai ter aí uma sessão de no mínimo 10 de pontuação. Outro ponto muito legal de a gente falar aqui é que esse maracujá, além dele ser uma essência cítrica para você começar a entrar na questão das essências cítricas, porque muita gente gosta de doce ou só de mentolado, aqui ele pega uma refrescância muito boa e ao mesmo tempo ele te traz uma potência de sabor casando muito bem com outros sabores que você pode fazer. Você pode misturar o maracujá com frutas doces, você pode misturar ele, por exemplo, com a cereja, você pode misturar ele com essências cítricas, como o próprio limão, então você vai ter aquele maracujá azedo com a parte do limão azedo, e esse toquezinho doce dele de leve no final, sendo algo que não é tão forte, casa muito bem com qualquer outra essência doce. Ah, Major, eu gosto de melão e melancia, da Nai, por exemplo. Você não vai ter o menor problema, você consegue fazer um mix de um maracujá também com a melão e melancia. Mas já qual é a diferença de tamanho do Small pro tradicional? O Small ele tem 9 centímetros aí de altura total, enquanto o tradicional tem 10 e o tradicional tem uma cuba um pouco maior. Aqui temos uma cuba um pouco menor com essa profundidade de 1 centímetro e eu escolhi ele para fumar o maracujá porque eu gosto de, sempre que eu vou testar essências novas, ter um roche que eu já tenho uma familiaridade com ele, que eu já uso ele durante meu dia a dia em várias sessões. Já sabendo essa questão da força que nós temos aí nas essências da Zomo, no quesito resistência, eu falei, cara, o que eu posso fazer para entregar uma quantidade maior de calorimetria, de ter uma quantidade de calor mais forte, mais potente e ver qual que vai ser a duração da minha sessão. Ah, como assim? Quando eu falo de resistência ao calor, eu não quero dizer que ela vai só fazer fumaça. Eu quero dizer uma entrega de sabor presente, um sabor que ele não vai começar muito forte e depois ele vai caindo. A gente gosta de ter uma constância. Então, as essências da Zomo, ele traz essa potência de sabor do começo ao final. E eu vi que as essências da linha Strong Drops no caso, tem essa peculiaridade de ser muito fortes, do começo até o final. Então temos essências mais doces como essências mais azedas. E aqui eu posso colocar, por mais que eu seja um cara que seja amante de cereja, que da linha Drops, essa é a essência que eu mais gostei, cara. Ele sai um pouco dessa tradição, desse costume de maracujás ou muito azedos que você não consegue entender, ou muito doces. E por mais que ele tenha essa presença de ser um cheiro doce, ele tem um azedo que a gente está faltando no mercado. Sendo uma opção diferente de maracujá, caso você não queira o maracujá da Nai, por exemplo, que é um maracujá um pouco mais suave, que é de intensidade mais puxado para essa parte doce, temos aqui um azedo que vai conseguir compor muito bem qualquer seleção de mix que você for fazer. E ao mesmo tempo, casei com o roche, que você consegue colocar ele aí para fazer com um mix de qualquer tipo de tabaco que você quiser. Ah, eu quero misturar com Kenny. Posso? Pode, você não vai ter o menor problema. Todos com duração acima de pelo menos aí 1h10, 1h15, com um carvão bom. E obviamente tem a questão de duração da sua sessão com muita potência. Então quando eu pego uma essência que eu falo que ela é boa, ela tem que ser boa de primeira, pura, para depois você pensar em mix. Já dei ideia de mix com limão, de mix com melão e melancia, de mix com outros fumos doces, ou até com o próprio mentolado. Você pode botar com cheddar, você pode botar com strong mint, você pode botar com snow, com a própria mint, por assim dizer. Mas aqui vamos ter sessões de presença muito forte em questão de saborização.
de que você vai sair daquelas essências voltadas para balinha, para chiclete, e você vai ter esse maracujá denso, presente. Sendo uma ótima opção para você que tá numa loja, por exemplo, tá numa distribuidora, tá num atacado, e o cara chega falando, eu quero uma essência um pouco diferente do meu costume, eu só fumo coisas doces. Cara, esse maracujá vai se encaixar muito, muito bem, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, porque, cara, o que essa essência tá com presença de sabor é algo absurdo. Parece que quanto mais eu vou puxando, ela vai ficando mais forte, mas ao mesmo tempo o sabor ele casa bem no paladar. Você tem essa pegada do maracujá muito presente em toda a boca. E com o mentolado que casa muito bem, numa proporção que eles encaixaram tanto muito bem para a essência, quanto para você montar em qualquer tipo de roche. Um roche mais fundo, inclusive, é um roche que eu gosto de indicar. Nós usamos, né, os roches da Seven nas ações que nós temos da Zomo e da Nai, exatamente por trabalhar muito bem esse quesito de resistência e esse quesito de sabor muito bem encaixado. Cara, excepcional. O Seven Small é um dos roches que eu mais uso, é o roche que eu mais tenho usado ultimamente. E, cara, eu gosto muito por Brasília ser um pouco mais quente, de ter um clima mais seco. Ele me entrega sessões duradouras e, por ter uma questão de dissipar muito bem o calor, ele casa muito bem com essas essências que são resistentes. Que você tem sessões mais duradouras com a presença de sabor muito forte, cara. E, putz, grila, que roche foda e que essência foda. Eu quis misturar os dois para vocês conseguirem entender que nós temos aqui dois produtos muito bem pensados, com degradê para encaixar bem o roche, com um comprimento muito bom, de ser um roche de alto padrão, de alta qualidade. Você tem a linha que é mais douradinha, você tem a linha tradicional que é de uma cor só, você tem a questão de ter o fosco aqui, você tem uma essência que traz a qualidade estrangeira muito melhor do que os tabacos nacionais que a gente tem de outras marcas aqui do mercado. E, cara, ficou excepcional. A qualidade, na real, do tabaco estrangeira é muito, muito boa, e eu acho que a Drops foi uma escolha muito, muito boa no maracujá, e eu boto aí que foi minha essência favorita dessa linha Drops. Semana que vem, inclusive, tá chegando aí outro lançamento da Zomo e outro lançamento da Nai que eu vou trazer para vocês. E, cara, comprem. Você que gosta de uma essência cítrica, mas vai muito pro limão, cara, eu tenho certeza que esse maracujá, o dia que você provar, ele vai fazer parte aí das suas sessões. Eu até fiz um mix dele com melancia e, cara, ficou um absurdo você ter esse azedo do maracujá com o doce ali da melancia da Nai. Muito, muito boa, cara. Excepcional, sério. E se eu tenho um bom roche para indicar para você que está começando a fumar agora, ou você que é igual eu, que já tem mais de 20 anos aí fumando um bom narguilé, você não vai se arrepender. O Small aí da Seven é um roche que traz uma qualidade de barro muito, muito boa, detalhes como essa ranhura para grudar bem, uma questão de ser mais fundo, de ter uma pintura que ela não craquela, ela não sai, ela não muda de cor. Então, assim, temos um roche de alto padrão, de custo muito acessível e que é melhor do que 99% dos roches gringos que eu tenho aí e que você não vai se arrepender. Fechou, Major? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima review e vou vir com novidades aí da Zomo mais pra frente e também da Seven. Fechou? Até o próximo vídeo.